poderosamente. Amém? Senhor, nós estendemos as suas mãos sobre a vida da pastora Regina, que ela possa falar pelo teu Santo Espírito nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, tu és o Deus que conhece o coração dos homens e que faz convencimento. O teu Espírito convence o homem do pecado, da morte, da condenação, do juízo eterno. Sim, Senhor, tu que converte o coração dos homens. Nessa noite, Espírito Santo, pela tua palavra, vai abrindo corações aqui, Senhor. Abre corações, abre, Senhor, abre por dentro. Senhor, traz cura, traz milagres, mas principalmente o milagre do arrependimento, Senhor. Que haja nessa noite, Senhor, uma palavra de vida, Pai, em nome de Jesus. Nós cobrimos ela com tua unção, cobrimos ela, Senhor, com tua palavra da vida, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus. Amém, queridos, boa noite. Estava pensando aqui, falando para o Senhor. Senhor, nós fomos 2 dias intensos de Marta nesse prédio. Vocês já perceberam que ele está bonito? Nós demos uma arrumada, espanada. Os ventiladores foram lavados, os tapetes. Muito trabalho nessa casa, cozinha, instrumentos, cada fio, instalação daquela central ali. Muita coisa foi feita no sábado e no domingo. E todos nós aqui, irmãos, somos extremamente ocupados. Nós trabalhamos muito. E louvado seja o Senhor, porque Ele chama os ocupados. E quando eu fui para casa hoje pegar essa palavra, já era 4 da tarde. E graças a Deus, porque todos os dias o Senhor nos impressiona com sua palavra, com a sua vida. E é Ele, é por Ele que são todas as coisas, amém? Então, nós servimos ao Senhor aqui intensamente, com força, durante esses 2 dias. Hoje teve de novo, lavando, limpando, para receber vocês aqui com o melhor, porque nós cremos que o nosso Deus é um Deus de excelência, amém? E se nós formos fiel no pouco, o Senhor vai nos colocar sobre o muito, amém? Nós cremos dessa maneira. E eu cheguei bem cansada, porque eu já vinha da minha lida da semana no trabalho, e ainda teve mais esse mutirão. E eu sei que a maioria aqui também está bem cansada. Esse ventilador bem aqui, amor, pode tirar daqui, é só virar mais para trás um pouquinho assim. Tá bom, amor, obrigada. E assim, eu cheguei muito cansada e eu falei para o Senhor assim, Senhor, renova minhas forças. Senhor, me dá um ânimo novo. Porque nós estamos aqui por causa da tua pessoa. E eu peguei e fiquei cantando ao Senhor. Senhor, o que move o teu coração? Porque se for num cântico, eu vou cantar até eu perder o meu fôlego. Senhor, o que move o teu coração é uma poesia, é uma palavra. Porque se for isso, eu vou falar até ficar rouca, até perder a voz. Irmãos, o que move o coração do Senhor? O que move o coração do nosso Pai? Então, Jesus, Ele amava estar numa casa que era a casa de Betânia, a casa de uma família que era de Marta e de Lázaro e de Maria. E quando Ele chegava lá, a Marta, aquela irmã agitada, ela gostava de estar limpando, fazendo as coisas, cozinhando. E incomodava ela, porque a Maria, ela ficava ouvindo a palavra de Deus. Aquilo que saía da boca do Senhor era que alimentava a Maria. E uma vez a Marta reclamou e falou assim: poxa, Jesus, tu não está vendo que a minha irmã está me deixando servir só?
ordena, manda que ela venha me ajudar. Aí ele falou: Marta, Marta, você está tão inquieta, você está preocupada com tantas coisas. São os boletos que eu tenho que pagar, é aquela enfermidade que eu tenho que vencer, é aquela dor, é aquilo, são tantas demandas, é o trabalho amanhã que muitos aqui vão subir cedo, né? E ele disse: mas uma coisa é necessário, e eu estou atrás dessas pessoas de apenas uma coisa. Maria escolheu a melhor parte, e eu não vou tirar esse direito dela. Então, nessa noite, irmãos, independente de como cada um chegou, você chegou aqui como uma Maria, para quedar aos pés de Jesus e para receber dele o melhor que ele pode entregar para nós, que é a sua palavra, amém? O pastor acabou de falar aqui que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Então, se você encontrar o Senhor, você vai encontrar isso, amém? E nessa noite, o Senhor propôs no meu coração falar uma palavra, irmãos, que me impressionou muito essa semana, que é sobre lealdade. Eu venho pensando sobre pessoas leais. Porque no mundo de hipocrisia, no mundo de gente falsa, você encontrar uma pessoa leal é um ouro, é um diamante, é uma pepita, não é verdade? E aí, o Senhor tem falado muito ao meu ser sobre lealdade, sobre ser leal. E se você prestar atenção nessa palavra, se você alinhar o seu coração, a sua mente, levar cativa a obediência de Cristo, uma chave vai girar na sua vida hoje. A sua vida nunca mais vai ser a mesma se você pegar essa palavra que vamos liberar aqui. Eu participei de um casamento essa semana, nós fomos testemunhas, eu e meu marido. Nós fomos testemunha de um casamento e naquele fórum ali, o juiz chegou, o casal ali, o noivo e a noiva, e ele disse: fulano de tal, é de sua livre vontade você receber a fulana de tal como sua legítima esposa? Ele disse sim. E você promete honrá-la, cuidar dela na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte separe? Ele falou: prometo. Sim. Diante dessas testemunhas, eu estava lá, testemunhando o sim do cara e o sim da irmã. E aquilo assim tocou o meu coração. Sabe por quê? Porque ali nós estávamos diante de um discurso de uma lealdade, votos de fidelidade, votos de compromisso. Irmãos, e quando a gente vai diante da cruz de Jesus, não é diferente. Ali na hora que nós nos comprometemos com Jesus, na hora que eu entrego a minha vida para Jesus, na hora que eu passo a caminhar com Jesus, eu estou fazendo um voto de lealdade com Jesus. Senhor, é quando eu estiver bem e quando eu não estiver bem. É quando eu estiver disposta e quando eu estiver cansada. Foi isso que eu falei para ele aqui. Senhor, não é um cansaço que vai roubar a minha adoração de Ti. Eu rejeito. Então, nessa noite eu quero que você diga para ele: Senhor, não é um cansaço, não é uma dor, não é uma preocupação que vai me tirar o direito de estar em Ti. Amém? Então, nesse voto, irmão, do casamento, falou mais alto no meu ser sobre a palavra lealdade. Então, nessa noite eu quero que você preste atenção em 3 coisas. Que lealdade, irmãos, é o tema central do Evangelho. Do começo ao fim, é lealdade. E também quero que você preste atenção sobre exaltar a virtude da lealdade num time. Quem gosta de ter Judas no seu time? Ninguém. Todo mundo, né, quer ter pessoas confiáveis. Então, a lealdade é algo que tem que ser, né, é uma virtude que se tem que exaltar. E outra, te encorajar a ter sempre um espírito leal. Então, irmãos, eu creio que a lealdade é um tema central do nosso Evangelho. Eu vou te provar que a lealdade, ela começou no início e ela vai terminar no fim com lealdade. Amém? Então, irmão, pastora, por que Jesus morreu? Por que Jesus morreu?
Eu estava falando na casa de Atos ali para Gorete, né? A mãe da Ana, uma irmã que dormiu no Senhor. Estava falando para ela sobre isso. Que Jesus, quando ele veio ao mundo, por que a gente chora pela dor, pela morte? Porque o homem não foi criado para morrer. Por isso que produz em nós um trauma. Eu estou preparado para a morte. Ninguém está preparado, irmãos. Porque nós não fomos criados para morrer. A morte entrou por fruto de um pecado. Amém? Todo mundo sabe disso, que a morte entrou no homem por causa do pecado, por causa de uma desobediência. Então, quando o Senhor criou o homem, Ele criou para ter vida eterna. Mas o livre-arbítrio do homem, Ele botou uma árvore da vida e uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E o livre-arbítrio custou caro para todo mundo, porque ela foi ali, a Eva, e escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedeceu e entrou a morte no mundo. Todo mundo sabe disso, né? E com a morte, com o pecado, né, a morte. E aí teve um grande problema. Qual era o problema? O homem se afastou de Deus, do Criador, do seu Pai. E aí houve uma conferência da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Jesus disse assim: Pai, não tem outro jeito? Não tem outro jeito de morrer? Não tem outro jeito de passar por esse cálice? Podia ser de outra maneira, irmão. Necessariamente não precisaria ser cruz, de repente, isso na eternidade. Mas ele diz assim: Pai, eu farei qualquer coisa por ti. Eu farei qualquer coisa por ti. Então Jesus veio, morreu na cruz por lealdade ao seu Pai. Entende isso? Então, irmãos, quando você entende que a cruz é o maior sinal de lealdade de um pai com um filho, essa lealdade, ela ganha o nosso coração, né? Então, quando eu entendi que na cruz existia essa lealdade de um filho com um pai, essa cruz, irmão, Jesus ganhou a minha lealdade para sempre. Amém? Então, nessa noite, eu quero me colocar diante de cada um de vocês como uma mulher extremamente leal. Por quê? Porque eu sou leal a uma única coisa, que é a cruz de Cristo. Irmãos, e quem é leal à cruz de Cristo, ele é leal a qualquer pessoa e a qualquer circunstância. Por isso que nós precisamos muito olhar para a cruz de Cristo. Sabe por quê? Porque a cruz de Cristo, ela exige uma decisão leal. E você percebe que isso aconteceu com Pilatos. João 19, versículo 12. Você percebe que Pilatos poderia ter livrado Jesus de morrer na cruz? Já leram na Bíblia? Não foi colocado diante dele ali para que ele pudesse tirar. Ele poderia livrar Jesus da cruz. Ele era um homem de autoridade. Mas aqueles líderes judeus que estavam ali condenando Jesus, eles puxaram uma carta da manga, naquele momento, mostrando uma carta de lealdade. João 19, 12. Olha aqui. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo. Pilatos queria soltar Jesus. Mas os judeus clamavam dizendo: se você soltar este judeu, você não é amigo de César. Porque volta lá, por qualquer que se faz rei é contra César. Então, o que eles estão dizendo aqui, ó? Se você solta esse judeu, você não é amigo de César. Porque aquele que se declara rei, se faz rei, é contra César ou se rebela contra César. Então, eles puxaram uma coisa, um problema, digamos, político ali, um problema que tinha dos judeus, para uma questão de amizade. Por quê?
Eles fizeram um problema de amizade, porque a amizade, irmãos, é lealdade. Então ele diz assim: se vocês acham que eu vou cuidar desse fraco judeu que não sabe nem se livrar de umas acusações, ou eu vou ser amigo de um dos homens continuar minha amizade com um dos homens mais poderosos da terra, é claro que eu vou ficar com César. E ele achava que aquela decisão dele, ele estava arrasando, porque ele era amigo dos homens mais poderosos, do homem mais poderoso da terra, né? Só que ele fez um péssimo negócio, porque ele estava diante de um homem mais poderoso do universo. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, que o que ele fez, irmãos, foi uma questão de lealdade a uma amizade. Entende? E ele cometeu um terrível erro de cálculo. E assim como Pilatos, queridos, eu e você precisaremos tomar decisões baseadas em lealdade. Amém? E a quem você decidir ser leal serão as decisões mais importantes da sua vida. A quem você vai ser leal. E vou dizer uma coisa para vocês. Deus gosta de lealdade. Quando ele vê lealdade, aquece o coração dele. Porque eu vou te dar uns exemplos. Ruth 1. Vamos ler Ruth 1, 16 e 17. Essa é uma declaração de lealdade, irmão. Uma das declarações de lealdade mais lindas da Bíblia. Disse, porém, Ruth. Isso aqui, irmãos, é uma nora falando para uma sogra. Tá? A Ruth dizendo para Noemi: não insistas comigo que eu te deixe e que não mais te acompanhe, pois aonde fores eu irei, e aonde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, eu morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separará de ti. Uau! Deus gosta da lealdade. Quando Deus ouviu essa declaração de lealdade da Ruth a Noemi, é como se ele estivesse dizendo: gostei dessa menina. E sabe o que aconteceu? Ele então pega a Ruth e coloca ela dentro da linhagem do Messias. Está lá em Mateus capítulo 1. Amém? E também tem uma outra pessoa na Bíblia, um homem agora, que ele também é um exemplo de lealdade que chamou a atenção de Deus. Alguém pode imaginar aí quem é? Quem? Alguém aí? Quem? Não. Rei Davi. Rei Davi. Você sabe o que significa o nome Ruth? Amiga fiel. Uau. Senhor, eu oro por uma geração de Ruth. Em nome de Jesus. Você sabe o que significa Davi? O amado. Né? E quem foi Davi, irmãos? Davi foi aquele menino que foi escolhido por Deus, né? Que ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. E quando o Samuel foi ali ungir um rei, ele disse: chama todos os teus filhos, que Deus vai escolher um dos teus filhos como rei. Irmãos, ele chamou todos, menos Davi. O que você acha se você fosse um Davi? Você ia gostar? Ter uma bela de uma reunião na sua casa e você não é chamado? Mas ele estava cuidando das ovelhas do pai dele. E mesmo que o pai dele não honrasse, ainda assim ele tinha um coração leal para com seu pai. Então, uma vez, um leão pegou uma ovelhinha dele e ele foi atrás.
Isso ele fala no discurso lá, quando ele está convencendo Saul a tentar, né, a autorizá-lo a lutar contra Golias. Então ele conta essas histórias lá em 1 Samuel 16, 17, por ali. Então ele diz: um dia um leão chegou para pegar uma ovelhinha do meu pai. Eu falei: olha, senhor leão, você está com o cordeiro do meu pai na sua boca, e somente sobre o meu cadáver você vai sair daqui com essa ovelha. E aí ele diz que quando o leão se recusava a soltar a ovelha, ele segurava a queixada dele e enchia o leão de soco, e ele matava o leão até o leão morrer. E ele tirava a ovelha da boca de um leão, e ele tirava a ovelha da boca de um urso, por causa de um pai que nem valorizava ele, mas ele tinha um coração leal. Amém? Então Davi, por causa da sua lealdade ao seu pai, ele ia atrás das ovelhas, porque seu pai tinha confiado aquelas ovelhas a ele. E Davi, irmãos, não era um mercenário. Por quê? Porque nenhum mercenário enfrenta leão por causa da sua ovelha. Só os bons pastores. O mercenário diz assim: eu não recebo o suficiente para lutar com o leão por causa dessa ovelha. Não vale a pena. Mas Davi não era um mercenário. Davi era um filho leal. Diga, filho leal. E ele colocava a sua vida em risco por causa das ovelhas do seu pai. Aí Deus vê, a palavra de Deus diz, querido, que Deus está olhando sobre a terra para ver se ele encontra homens justos. Ele está olhando. A Bíblia diz que nós vamos prestar conta com o Senhor de todas as nossas ações, de cada palavra que sai da nossa boca, irmãos. E ele está de olho. Então ele olha para Deus, vê a lealdade no coração de Davi. Então Deus disse: eu gosto desse rapaz. Eu gosto desse rapaz. E sabe o que aconteceu? Deus traz Davi para a linhagem do rei, do Messias. E ele se torna, irmão, o rei Davi, um exemplo bíblico de lealdade. Então, se você quer aprender sobre lealdade, Davi te dá uma aula e te dá um show. Quando você quiser saber que uma pessoa está acima de você, tentando te matar, um líder, um superior, está querendo te matar, fale com Davi. Ele sabe disso, sabe como resolver. Quando você tem pessoas ao teu redor que estão tentando te boicotar, fala com Davi. Ele é ótimo em lidar com isso. E quando tem alguém abaixo de você tentando te boicotar também, fale com Davi, porque ele também tem essa experiência. Então, irmãos, quando você olha que ele tinha alguém acima dele, que queria a cabeça dele, matar ele, quando tinha alguém do lado dele, que queria puxar o tapete dele, quando tinha alguém debaixo dele, que queria boicotar ele, você diz: misericórdia, eu não dou conta. Mas você tem que dizer: Jesus, me dá um coração igual de Davi. Porque, irmãos, ele é um exemplo de lealdade. Aí você diz: mas pastora, a palavra lealdade, ela não aparece muito na Bíblia. Ela aparece muito fé, muito amor, não é isso? Lealdade a gente não vê. Sabe por quê, irmão? Porque o nosso Deus é um Deus muito discreto. Ele jamais vai te obrigar a ser leal. Porque quando você obriga alguém a ser leal, isso é servidão. Porque lealdade você não exige. Lealdade se conquista. E lealdade é espontâneo, é voluntário. Então Jesus ele não vai dizer, ele diz que você precisa amar. Amém? Mas ele não exige que você seja leal. Lealdade é algo que tem que brotar de você. E eu percebo, irmãos, que muitas pessoas têm cicatrizes. Nós, como pastores, nós temos, às vezes, muitas ovelhas que chegam conosco porque foram feridas por falta de lealdade. Pessoas que entregaram seu coração à lealdade no passado e foram feridos. Então, quando a gente fala em lealdade, é como se fosse
aquele metiolate, quem lembra do metiolate? Que cai na ferida. Um álcool que cai na ferida dói, porque te remete a alguém que te feriu por falta de lealdade, né? Mas, irmãos, a palavra, ela vem como uma espada de 2 gumes. Ela é apta, né, para discernir o propósito do coração. A palavra, ela não está direcionada a uma pessoa. É o Espírito que nos deu esse encargo de trazer essa noite, amém? Eu quero te falar 3 coisas que lealdade não é. Você pode anotar. Ela não é uma aliança desqualificada. Porque uma lealdade, irmãos, ela precisa ter discernimento. Ela usa de sabedoria. Amém? Quem gosta de cães aqui? Todo mundo tem cachorro? O cão, ele diz que é um amigo mais leal do homem, não diz isso? Mais fiel. E ele é mesmo, ele é leal, ele é fiel. Agora, o problema de um cão, de um cachorro, irmãos, sabe qual é? É que ele tem lealdade sem discernimento. Porque se ele pega um dono, um mestre bom, ele é leal. Se ele pega um mestre ruim, que bate nele, que maltrata, ele vai continuar sendo leal. Então, ele não tem discernimento. Então, o Senhor, Ele não quer que a gente seja um cego, um tapado. Eu vou te obedecer, sem você ter nenhuma qualidade, sem você estar qualificado. Não posso. Não é assim que Ele quer. Ele quer que a gente seja leal, mas com discernimento. Amém? Então, por isso que fala, né, que fora da Nova Jerusalém ficarão os cães. Que lealdade é essa que não tem discernimento? Deus não quer. Ele quer lealdade com discernimento. Agora, Salmo 45:4 mostra, irmãos, quais são as qualidades de Jesus. Que nós precisamos desenvolver em cada um de nós que estamos aqui. Salmo 45:4. A tua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça, que a tua mão direita realize feitos grandiosos. Eu queria uma outra tradução que fala verdade, humildade e justiça. É revista e atualizada. Ou a NVT. Não é misericórdia. É humildade. Pela verdade, humildade e justiça. É a NVT, não sei se tem aí. Eu queria essa versão. Essa. Em tua majestade cavalga para a vitória e defende a verdade, a humildade e a justiça. Avança e realiza feitos notáveis. Irmãos, grava esse versículo para toda a tua vida. Essas são as qualidades de Jesus. Repete comigo: verdade, humildade e justiça. A lealdade, irmãos, é baseada nesses 3 itens. Se você não tem verdade, você nunca vai ter lealdade. Se você não tem humildade, você nunca vai ter lealdade. E se você não pratica justiça, esquece. Porque essas são as bases de uma vida de lealdade. São as qualidades de Jesus. E hoje muita gente está fazendo o quê? Estão relativizando essa verdade. Elas não têm, muitas pessoas que conhecem a palavra, conhecem Jesus, elas estão o quê? Não tem temor debaixo da autoridade da palavra de Deus. O pastor tem uma pregação aqui sobre temor. Vai lá no canal do YouTube, escuta. Vai lá no Spotify e escuta. Por quê? Relativizando a palavra, irmãos. Eles estão navegando para longe da palavra do Senhor. E hoje a gente não diz assim, procura uma igreja mais próxima da sua casa. A gente diz, procure uma igreja bíblica mais próxima da sua casa. Porque o que tem de lugares onde a palavra de Deus não é mais pregada, é 2 horas de ministério de louvor, é 3 horas não sei mais de quê, é 4 horas não sei mais de quê, e é 10 minutos para a palavra. E aquela palavra que a gente vê na internet aí, né?
que até o pastor Francivan postou, não foi? A meninazinha assim pregando e falando tanta coisa, e a palavra, e a palavra. Mas, irmão, tem milhões de seguidores na internet. Verdade. Humildade. Líderes cheios de orgulho, irmãos. Ministérios girando em torno dele. Enchidos de orgulho. Também vai complicar uma vida de lealdade. Por quê? Porque para manter a minha lealdade vai precisar andar em humildade. É muito bom quando um líder está muito com o peito inchado, se achando a Coca-Cola. Senhor, sabe aquele balão cheio? O Senhor vem com um espinhozinho e... Lembra que somos pó, né? Então, humildade, irmão. Um homem, quanto mais ele anda cheio do Espírito Santo, uma mulher, quanto mais ela anda cheia do Espírito Santo, mais humilde ela é. Lembrando que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Então, muita coisa não é prova, muita coisa é resistência de Deus, até você ficar quebrado, até você se humilhar. Muitas vezes eu falo para as pessoas que caminham comigo, olha, isso aí é o Senhor te quebrando, a tua estrutura de orgulho. Hoje eu estava contando uma experiência que o Senhor quebrou uma estrutura de orgulho, e eu estava falando para a Rosana ali. Foi, Rosana? Eu falei, poucas pessoas sabem disso, Rosana. Segredo. Mas eu estava mostrando que o Senhor foi me quebrando as minhas estruturas de orgulho. Uma vez eu fui tão ofendida por uma pastora numa cidade, porque eu me achava uma irmã tão boa, tão legal, que não merecia ser ofendida. E ela nos ofendeu, nos maltratou. E eu fui chorar para Jesus, dizendo, tu tá vendo? Olha aquela pastora ali, como ela age, que não tem amor não, Jesus. E eu, falando dela para Jesus. E ele virou para mim e disse assim, Regina, eu me admiro de você, que você ainda se ofende. E desde esse dia, eu tenho trabalhado a minha vida a questão da ofensa. Porque uma pessoa que não se ofende, ela é uma semente para a unidade da igreja. Ela é uma semente para a unidade da sua casa. Eu sou uma apaziguadora. Onde eu chego, eu sou uma apaziguadora, irmão. E essa semana um filho me pediu perdão aqui da casa. Pastora, a senhora falou isso no grupo, eu falei isso e eu acho que eu fui grosso. Eu falei, eu nem percebi. Ele falou, mas a senhora me perdoa? Eu digo, está perdoado. Mas eu digo, olha, uma coisa para me ofender tem que ser muito forte, porque, e mesmo assim, quando eu me ofendo, eu vou para a cruz. Eu vou procurar para o Senhor, dizer, Senhor, eu não quero que nada manche as minhas vestes brancas. Porque eu estou te esperando. Essa música não é uma mentira na minha vida. Eu só estou te esperando, Maranata. Humildade, justiça. Irmãos, não comprometa a sua justiça, a sua retidão com pecados. Porque isso vai abalar a sua lealdade. Amém? Então, vai valer a pena. Vai valer a pena que você manter sua santidade, vai valer a pena você pagar um preço. Hoje, irmãos, há muita promiscuidade na internet. Você mal abre seu Instagram, é uma mulher pelada, é um homem pelado, sim ou não? Sim ou não? Eu vejo, por que vocês não vão ver? Aí eu vou e falo para o meu marido, meu amor, como é que estão seus olhos? Você está olhando aí? Quando eu vejo no Instagram do meu marido um monte de mulher pedindo que aceite convite, né? E ele diz, olha aí, amor, quem é esse aqui? Não sei não. Bloqueia, exclui. Bloqueia. Quem é esse aqui, Samuel? Não sei, não, amor, tem alguém aí? Bloqueia, exclui. Aí no meu também, ó. Aí eu peguei e disse assim, irmão, cuidado. Por quê? O diabo, vou falar para vocês já nisso, sobre ele. Mas não comprometa a sua justiça. Amém?
Então, irmãos, outro item do que não é lealdade, ela não é uma submissão silenciosa. A lealdade, ela fala. Amém? Todo líder, irmão, eu falo por nós deveríamos estar rodeados de pessoas leais, que tenhamos conversas difíceis, sabe? Falar com honra, falar de uma maneira gentil, mas ajudar uns aos outros. Porque o que nos transforma, irmão, é o que nos confronta. Não é batidinha no ombro, não. Tu está indo muito bem. Tu está indo muito bem. Tu viu como está? Não, não é assim. É olho no olho. Vocês cantaram aqui ainda agora. Tem fogo nos olhos. Fogo nos olhos. É muito bom o Senhor aumentar o nível de justiça nessa casa. Dar uma palavra de justiça. Porque o fogo passa, irmão, e queima tudo que é palha na nossa vida. Vai queimando a palha. Vai queimando o feno e vai ficando só o que é ouro, prata e pedras preciosas. Porque é isso que vai ter valor eterno, amém? Então, também ela não é uma irrealidade romântica. Veio um irmão cheio do Senhor, cheio de manifestações espirituais, aí eu digo, ele é o oráculo de Deus na terra. É o dom de Deus para o Brasil. Não, irmão, para com isso. Quero falar para você que as pessoas que eram leais a Davi, eles viam a sua fraqueza. Amém? Então, não existe líder perfeito. Não espere um líder perfeito. Porque se você esperar ter um líder perfeito, um pai perfeito, uma mãe perfeita, um pastor perfeito, você nunca será leal a ninguém. E a qualquer coisa, até que Jesus volte. Porque não existem líderes perfeitos. Não existe casamento perfeito. E Davi também não era um líder perfeito. Então, por que as pessoas eram leais a Davi? Elas não eram leais a Davi porque ele era perfeito. Elas eram leais a Davi porque ele era escolhido por Deus. Amém? Então, a palavra de Deus diz que ele era um homem segundo o coração de Deus e o favor de Deus estava sobre Davi. Então, hoje, irmãos, esse século que nós estamos vivendo, nós também podemos entregar o nosso coração em lealdade aos Davis do corpo de Cristo, amém? Porque tem homens que Deus está falando, irmãos. Deus está falando com muitos homens e nós precisamos andar com esses homens que estão ouvindo Deus. E aí sim nós precisamos entregar o nosso coração para esses homens. Existem sim os Davis de hoje no corpo de Cristo. Eles não são perfeitos, mas eles são ungidos. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero te dizer a definição de lealdade. O que é lealdade? Escreva aí, presta atenção. Lealdade é uma aliança nobre, enraizada em fé e amor, que une corações em um mesmo propósito. Vou repetir. Lealdade é uma aliança nobre, enraizada em fé e amor, que une corações em um mesmo propósito. Amém? E quando Deus dá lealdade para alguém, irmãos, é uma joia. É uma das coisas mais lindas que existe. Você conhece a história de Davi e Jonatas? 20 minutos de conversa entre eles ali, irmão, gerou uma aliança. Deus uniu a alma desses dois homens, de uma amizade tremenda. Amém? E Jesus conquistou a minha lealdade. Jesus conquistou a sua lealdade. Sabe como? Entregando a sua vida por cada um de nós, por mim e por você. Por isso que lealdade é a expressão de amor. Por quê? Porque só quem é leal, irmão, é capaz de entregar a sua vida pelo outro. Também a lealdade é uma expressão de fé, e eu quero que você preste muita atenção nessa palavra. 1 Crônicas 12, 18, porque aqui é uma das histórias mais lindas de lealdade de uma equipe. Primeira Crônicas 12, 18. Preste atenção, irmãos. Olha aqui. Então o Espírito veio sobre Amazai. Quem foi que veio, irmãos? O Espírito, grava aí.
Então o Espírito veio sobre Amazai, chefe dos 30, e ele disse: o quê? Somos seus, Davi. Repita: somos seus, Davi. Estamos do seu lado, filho de Jessé. Paz e prosperidade sejam com você e com todos os que o ajudam, pois o seu Deus o ajuda. Davi os recebeu, os nomeou oficiais de suas tropas. Uau! Irmãos, o Espírito veio sobre Amazai. Se vocês ainda não conhecem essa história, leiam em 1 Crônicas 12, onde vai falar dos guerreiros de Davi. Um cara que está andando num caminho, cai numa toca de leão. Todo mundo diz: morreu. Numa cova do leão. Toca é de tatu, né? Uma cova do leão. Ele cai, todo mundo: cara, morreu. Ele sai de lá, ó, o leão morto. São as coisas mais lindas de homens igual a nós, irmãos. Guerreiros, valentes. Um com uma espada matava 100, outro com outra espada matava 1000. Meu Deus, os guerreiros, os valentes. E dentre esses 30 homens está lá o nome deles todinho. Filho não sei de quem, vai lendo lá. Aí depois ele diz: dos 30 tinha 3, que eram os caras, né? E um deles, esse aqui não era um deles, não fazia parte de um dos 3. Mas o Amazai era um líder deles, Amazai. E aí o Espírito Santo veio sobre ele. O Espírito Santo veio sobre ele. E Davi, quando viu chegando aqueles homens para se juntar a ele, ele disse: vem cá, vocês são amigos? Vocês estão com a gente ou vocês são inimigos? Né? Vocês estão com a gente? Você vai cooperar comigo aqui em Paraupeba? Estão com a gente? Vocês são vocês guerreiros aqui. Guerreiro lá de Teresina, né? E os guerreiros de Paraupeba, vocês estão aqui? Vocês estão vindo para... Vocês são amigos ou vocês são inimigos? Vocês vão lutar junto com a gente? Assim, irmãos, ó. Então o Espírito veio sobre Amazai e eles chegaram lá e disseram: nós somos seus. Pastor Samuel, nós somos seus. Irmãos, esse é o espírito de lealdade de equipe. E não dizendo assim: tu te quer para nós, é? Tu acha que tu é meu dono, é, Samuel, pastor Samuel? Tu acha que tu é meu dono, é? Não é forte? Porque a gente quer vir para a igreja, irmão, mas não quer ter nenhum dono sobre nós. Mas isso aqui, ó, quem foi que falou para Amazai? Não foi um pastor lá do Mevanorte que disse: submetam ao pastor Samuel. Quem falou foi o Espírito. Ele, cheio do Espírito, foi lá: nós somos teus, Davi. É para morrer, é para matar, a gente está junto. Cara, que palavra, meu Deus do céu. Lealdade é a expressão de fé. Por isso que Amazai fala essas palavras debaixo da unção e do Espírito. Ele começa a profetizar: nós somos seus, Davi. E essa é uma baita declaração linda de lealdade. Eu oro, irmãos, eu oro por uma geração de Amazai que chegue com esse coração, porque o que nós estamos fazendo? Nós estamos preparando uma noiva para encontrar com o noivo. Nós não estamos brincando, e por isso nós estamos aqui. E mais uma frase: o Espírito Santo ama inspirar lealdade. Ele ama inspirar lealdade. Quais são as razões que Amazai dá para servir o rei Davi? O que ele vai dizer aqui? Davi, Deus luta as tuas batalhas. Davi, Deus, olha aqui, Deus te ajuda, cara. Davi, Deus te ajuda. Então, eu vou me juntar no teu time. Porque eu creio no que Deus vai fazer nesse bairro. Eu creio no que Deus vai fazer nessa cidade. Deus te ajuda e eu vou me juntar ao teu time. Então, então a lealdade fez aqui, irmãos, o quê? Uma declaração de fé. Porque eles não iam se juntar com um cara para perder. Eles não iam se juntar com um homem onde Deus não tivesse ungido. Amém?
Então Deus está com Davi, irmãos. Nós somos da geração de Davi. Amém? Nós somos parte. Aleluia. Nós somos partes. Então, nós sabemos que temos essa unção. E por causa disso, nós somos tão leais a Jesus. Sabe por quê? Porque Deus ajuda Jesus. E nós entregamos o nosso coração a Jesus. Eu quero falar para vocês, irmãos, que eu entreguei meu coração a Jesus muito nova, muito criança. E eu tenho 52 anos e não tenho um dia na minha vida que eu não espere Jesus voltar. Não tem um dia que eu fique fria. Não tem um dia que eu não ame Jesus. E eu digo, Senhor, se o teu coração se move, entregar a minha vida, eu entrego hoje para ti de novo. Porque se precisar, se eu tivesse 1000 vidas eu entregaria para ti. Porque foi a melhor decisão da minha vida. E viver com Jesus, irmãos, é a melhor coisa que existe. Então, Deus está com Jesus e nós entregamos o nosso coração a Jesus, aos Davis que ele tem no corpo de Cristo. Mas também eu quero te falar, irmãos, que a lealdade, ela tem uma esfera. 2 Coríntios 10, 13, já estou terminando. 2 Coríntios 10, 13, isso daí já é um homem que já foi um homem que era perseguidor da igreja, que se tornou uma pessoa escolhida para pregar o evangelho. E eu quero te mostrar que a lealdade, ela também tem a ver com a esfera. Uma esfera de influência. Aqui, se você for ler esse 2 Coríntios 10, essa parte mostra assim, Paulo faz a sua defesa. Ele está defendendo ele ter sido ungido para pregar o evangelho. Porque lá os irmãos de Corinto diziam, ele é um fraco, ele não vai nem dar conta. Porque para nós ele é muito fraco, ele manda umas cartas super exortativas, mas na hora que ele chegar aqui, ele é um mosca mole. E ele vai e defende a sua autoridade com aquela igreja. E aqui ele está falando do seu círculo de influência. É o 10. É o 13, tá? 2 Coríntios 10, 13. Não nos orgulharemos do que se fez fora do nosso quê? Existe uma esfera, irmão. Uma esfera, de autoridade. Um círculo de influência ao redor da sua vida que foi Deus que deu. Olha aqui. Não nos orgulharemos do que se fez fora do nosso campo de autoridade. Antes nos orgulharemos apenas do que aconteceu dentro dos limites da obra que Deus nos confiou, que inclui nosso trabalho com vocês. Meu Deus, existe um círculo de influência ao redor da sua vida que foi Deus que te entregou, Deus que me entregou. E todo mundo aqui tem uma esfera de atuação. Um círculo onde você tem influência, irmão. Na tua família, na tua igreja, no teu trabalho. E às vezes esse círculo aumenta e às vezes ele diminui. E quando você é leal a uma pessoa, você fica muito consciente da esfera daquela pessoa. Ele está defendendo aqui a sua esfera, que era naquela igreja de Corinto. Aí sabe que eu me lembro quando chegou um obreiro para trabalhar com Paulo, que foi Timóteo. E ele virou para Timóteo e disse, Timóteo, cara, é um verdadeiro filho. Esse aqui é um verdadeiro filho. Mas Timóteo não era filho de Paulo. Por que ele disse que ele era um verdadeiro filho? Sabe por quê? Se existem os verdadeiros, existem os falsos. Mas quando ele falou assim, Timóteo, esse aqui é um verdadeiro filho, ele estava dizendo, esse aqui é um filho leal. Eu ouvi um áudio do irmão do Marco Aurélio, mandando para ele, um pastor, ele tem um irmão pastor em Goiânia, e ele encorajando o Marco Aurélio, ele dando uma palavra maravilhosa para o Marco, orando pelo Marco. Na hora que ele falou, meu coração queimou. Eu disse, Marco, esse homem é um Davi. Eu encontrei muita verdade na palavra dele. Meu Deus, que bênção ter um irmão assim. Eu tenho irmãs, família, estou falando biológicos, né? Davi na minha vida. E eu falei,
esse cara te ama. Eu falei, eu se fosse fazer uma aliança com esse homem, eu faria de olhos fechados, porque para mim ele é um Davi. É um cara leal. Então, irmãos, é muito bom a gente encontrar com pessoas assim, que o nosso coração queima, o nosso coração arde, que estão levando a sério Obrigada, meu filho. Estão levando a sério voltando aqui o círculo de influência. Por que Paulo falou assim para Timóteo, você é um verdadeiro filho, é um filho leal? Porque tudo aquilo que o Paulo tinha confiado a ele, irmão, ele não ia defraudar, ele não ia usurpar, ele não ia puxar o tapete, ele não ia dar facada nas costas, ele não ia trair. Ele tinha uma consciência de que, Paulo, fique livre comigo, porque eu nunca vou violar esse espaço. Eu vou lutar para preservar a tua esfera de autoridade. Eu jamais vou roubar a tua esfera para promover a minha esfera. Ninguém precisa disso, irmãos. Por isso que Timóteo era um verdadeiro filho. Porque Timóteo ele se negou a roubar ou violar a esfera de atuação de Paulo. Diferente de quem? De Absalão. Sabe quem é Absalão? Filho de Davi. Filho do rei Davi. Porque Absalão, ele queria o trono do pai dele. Não tem um filho que diz assim, essa mãe aí não serve. Se eu estivesse no lugar dela, eu faria diferente. Está dizendo para Deus, Deus errou. Absalão disse, Deus errou na hora que escolheu meu pai para ser o rei. Quem deveria estar lá era eu. Eu sou muito melhor do que meu pai. E aí, ele foi lá e quis roubar a esfera de atuação de seu pai. E houve, irmão, uma degradação tão grande na família de Davi, através desse mau exemplo de Absalão. Inclusive, ele morreu. Tá? Vou só lembrar um versículo. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Eu digo aqui, pai é pai, mãe é mãe. E ponto. Tem que honrar. Respeitar, obedecer. Pais espirituais também. Pais biológicos, pais espirituais. Você gostando ou não gostando, não tem essa. Se ele deu, tem que amar, tem que respeitar e tem que honrar. Amém? E Absalão é um dos maiores exemplos de deslealdade na história. Um filho. Então, quando Paulo falou para Timóteo, você é um filho leal, ele estava dizendo, meu filho, espere que você vai ter a sua área de atuação. Você não precisa apressar os processos. Tudo vem no tempo certo. Amém? Agora eu quero te dar uma definição de deslealdade. O que é deslealdade? Deslealdade é usar o privilégio que alguém te deu contra essa pessoa. Isso é deslealdade. E agora, irmãos, eu vou entrar na mensagem. Agora eu vou entrar na mensagem, tá? Foi isso que o Lúcifer fez. O que foi que Lúcifer fez? Deus deu a ele privilégios no céu. Sim ou não? Você já leu a Bíblia que no dia que ele foi criado, Deus fez as pérolas para adorná-lo. Deus fez para ele diamantes, pérolas. Vocês já leram isso? No dia que ele foi criado, apareceu um principado para o pastor Lamartine Pozella, ele estava orando, ele sentiu aquela presença maligna. Na hora que ele abriu os olhos, ele viu um principado na frente dele, um demônio, e esse demônio estava com o rosto cheio de pedras preciosas. Tinha o diamante nele aqui, ó. Ele andava no meio das pedras afogueadas. E hoje ele continua, oferecendo as coisas que para ele teve muito valor. Deus fez, irmão, Deus fez aquela criatura e colocou ele ali no céu. O que foi que Deus deu para ele?
Deus deu privilégios. Repita comigo, privilégios. Ele deu luz, Ele deu glória, Ele deu o quê? Poder. Deu o quê? Beleza. Porque um cara com diamante, meu irmão, deve ser muito bonito. Né? Quem não gosta de joias? Né? Então, ficou bonito. Ele deu beleza a ele. Deu força, deu poder. Aí o que Lúcifer fez? Ele recebeu tudo, ele usou tudo aquilo que Deus deu para ele, usurpou e se levantou contra Deus. E aí, além dele se levantar contra Deus, ele levou 1/3 dos anjos do céu contra Deus. Quem mais você pensa que fez isso na Bíblia? Judas Iscariotes. Jesus estava escolhendo 12 discípulos e no meio deles tinha um traidor, o Judas. Jesus introduziu aquele homem para o círculo dos seus amigos mais íntimos. Ele sabia onde Jesus orava. Ele recebeu muitos privilégios de Jesus. Irmãos, andava com Jesus. Hoje nós desejamos ver Jesus como é que ele é. E aquele homem andava com Jesus, comia com Jesus. E ele sabia onde Jesus orava, ele tinha muitos privilégios. Mas eu quero que você decida no seu coração, preste atenção aqui, irmãos. Decida no seu coração agora, preste atenção. Diga assim: ninguém jamais vai se arrepender de me entregar privilégios no seu coração. Você fez uma declaração de fidelidade, uma declaração de lealdade agora. Jamais vão se arrepender disso. Porque eu jamais vou usar o privilégio que me deram para magoá-los. Mas ao invés disso, você precisa ser, sabe quem? José. Sabe o que José fez? Faraó colocou José, um empregado dele, como o segundo homem do Egito. E ele disse para Faraó: Faraó, você me fez o segundo homem mais poderoso na terra, do planeta. E você jamais se arrependerá de você ter feito isso. Porque José poderia ter usado todo o privilégio que ele recebeu de Faraó para se tornar um dos homens mais ricos daquela época. Mas se você decidir, irmãos, irmãs, agora, que ninguém vai se arrepender por entregar privilégio no seu coração a você, você vai ser leal para toda a vida. Amém? E eu fico muito feliz, queridos, de saber que Jesus não veio como filho de Absalão, mas sim veio como filho de Davi. Amém? E como eu falei para vocês, lealdade tem a ver com esfera de atuação. E Jesus também tem uma esfera de atuação. Amém? E se você for leal a Jesus, você vai ter cuidado com toda a esfera de atuação que Jesus tem. E uma das esferas de atuação de Jesus, querido, é a sua noiva. Uma das esferas de atuação de Jesus é a sua noiva. E como é que você está? Como é que você está hoje cuidando daquilo que o Senhor confiou a você? Se você é um verdadeiro amigo do noivo, você nunca vai chamar a atenção da noiva para você, mas tudo vai apontar para ele. E quando você é leal a Jesus, você vai poder orar assim: Senhor, teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Senhor, não quero glória para mim, a glória é tua. A adoração é para ti, não é para mim, o louvor é para ti.
Teu é o reino, tua é a glória. Então, irmãos, para concluir, eu quero perguntar para você, por que lealdade é algo tão importante para Deus? Pense agora. Por que lealdade é tão importante para Deus? Sabe por quê? Por causa do que Lúcifer fez. Porque Lúcifer pegou todo o privilégio que Deus deu para ele e usa esse privilégio para fazer uma rebelião contra Deus. E houve uma divisão no céu. Mas aí Deus decidiu fazer algo. O que foi que Deus fez? Ele decidiu colocar no lugar de Lúcifer, dos anjos, uma outra criação. E olha o que ele fez. Deus disse assim: eu vou criar um povo com essa incrível capacidade de ser leal. E ele escolheu você. Vocês entenderam? Ele decidiu colocar no lugar de Lúcifer e dos anjos uma outra pessoa da criação. Ele disse: eu vou criar um povo com essa incrível capacidade de ser leal. E ele disse: eu vou conquistar a lealdade desse povo na cruz. Por isso, irmão, que se nós não formos leais à cruz de Cristo, nós não seremos leais a mais nada. E a nossa lealdade, ela é testada todo dia. A nossa lealdade, ela está sendo testada. Está sendo testada através de doenças. Ela está sendo testada através das finanças. Ela está sendo testada através do mundo. Ela está sendo testada através de Satanás. Ela está sendo testada através de várias batalhas que você enfrenta. Eu e você enfrenta. Mas quando você se posiciona como uma verdadeira pessoa leal à cruz de Cristo, você diz assim: Senhor, ainda assim eu te escolho.